Eu vou deixar você no controle, tá, Jorge? Sinta-se à Legal. vontade, você já é de casa. Maravilha, perfeito. Obrigado, José Carmino. Boa noite, pessoal. Primeiro, obrigado aí pelo espaço. Vamos iniciando aqui, porque o tempo é curto, sei que tem mais gente aí para se conectar. Eu falo em nome da Oracle, meu nome é Jorge, para quem ainda não me conhece, sou responsável pelo pilar de HCM aqui em Alianças e Canais. Tenho comigo um squad grande, bastante gente aqui envolvido também no nosso pilar de HCM, tá? Daniele Fortes, Daniel Errara, Jéssica Coelho, que são nossos oradores do dia de hoje, eles vão se apresentar e também trazer um conteúdo bem bacana aí para a gente no dia de hoje. E, além deles, tem aqui também Leandro Quáquio, meu par de CX, Jocelyn Garcia, minha diretora aqui na área de Alianças e Canais para a Latinoamérica, Cláudio Torres, nosso head de Oracle Consulting, Rodrigo Varejão, nosso gerente da área de Oracle Consulting. Eu vi o Túlio aqui também, Túlio Souza também está aqui com a gente, engenheiro de soluções da área de pré-vendas, tá joia? Time bastante completo aqui, bastante gente da Oracle. Permitam-me, então, compartilhar minha tela aqui, falar um pouquinho sobre nosso conteúdo, sobre nossas próximas agendas, e sintam-se à vontade para fazer qualquer pergunta, tirar qualquer dúvida ao longo da nossa apresentação, tá joia? Legal. Como a gente já falou nas últimas sessões, a gente preparou um conteúdo para vocês muito focado em carreira, muito focado em falar sobre recursos humanos, né? E também para a gente criar aí trazer um pouquinho de experiência para vocês com base naquilo que a gente já está proporcionando com o treinamento de Business Process, né? E na nossa agenda de hoje a gente vai ter com o Daniel Errara, Jéssica e a Daniele Fortes um conteúdo muito importante para a gente iniciar a nossa conversa, que é o futuro do trabalho e oportunidades da jornada de transformação digital de recursos humanos, tá? Vocês vão ter a oportunidade aí de já ter um primeiro bate-papo com a nossa equipe, conhecer um pouquinho desses profissionais, e a gente vai falar sobre tendências de mercado, oportunidades, carreira, também iniciativas que a gente tem na Oracle, além também já de introduzir um pouquinho sobre o que a gente oferece na nossa solução para que vocês tenham uma primeira experiência, tá joia? Mais adiante, teremos aí 3 agendas focadas já no conteúdo, né, um pouquinho complementares ao conteúdo que a gente está oferecendo aí para vocês no treinamento de Business Process, né, falando em jornada de recrutamento e seleção, jornada administrativa de recursos humanos e a jornada de retenção e desenvolvimento de talentos. Nessas agendas, mais ou menos nessa mesma dinâmica, eu vou trazer aqui para a gente alguns profissionais da Oracle, alguns parceiros, alguns clientes, para aportarem conhecimento para a gente, com o intuito da gente materializar aquilo que vocês estão consumindo de conteúdo, tá joia? Legal. No dia 29/11, a gente vai trazer aqui uma executiva também, uma cliente nossa, para falar um pouquinho sobre o relacionamento dela com a Oracle, para falar um pouquinho sobre transformação digital e também trazer um pouquinho da experiência ali do dia a dia com as nossas soluções, né? Que é a Michelle Onuki. Ela é uma executiva de recursos humanos que trabalha no iFood e tenho certeza que a gente vai ter uma conversa bem bacana aí também no dia 29/11, tá? Mais adiante, no dia 6/12, teremos uma agenda mais aberta, onde eu vou trazer de novo aqui um squad comigo de pessoas da área de HCM dentro da Oracle, alguns parceiros também, para a gente falar um pouquinho sobre carreira, para a gente compartilhar com vocês um pouco da nossa trajetória, para que a gente possa descobrir a vocação de vocês, quem sabe, né, com base aí na experiência desses profissionais da área de recursos humanos, tá, já?
E aí, ao final, né, no período já de férias de vocês, a gente está propondo uma academia Oracle HCM Cloud, onde já vai ser mais focada na aplicação, onde a gente vai falar bastante aí sobre temas relacionados ao HCM, propriamente dito, né? Desde configuração até questões conceituais, de um modo que a gente possa ter aí mãos à obra, né? E matar um pouquinho da curiosidade de vocês para conhecer nossas ferramentas, tá bom? Eu vou passar aqui a palavra, então, para o Daniel Uehara, vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver as dúvidas de vocês, vou respondendo aqui no chat enquanto isso, e fiquem à vontade para interagir com os nossos profissionais, estamos aí à disposição e muito felizes com a oportunidade de trazer esse conteúdo para vocês, tá joia? Valeu, pessoal. Uehara, aí é com você. Boa noite a todos. Estava já conversando aqui no chat, que é legal, tem bastante diversidade aqui de cursos, de pessoas, isso é muito bacana, assim, vamos todos aprender juntos aqui. Eu vou trazer só uma reflexão inicial para a gente começar aqui a aquecer os motores e poder começar a nossa conversa. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela rapidinho com vocês. Só um minuto. Deixa eu ligar o som aqui. Vocês conseguem vir na tela? Só me dá um retorno aqui para eu... Sim. Sim? Então, eu vou trazer uma reflexão um pouco sobre o futuro e o presente do mercado de trabalho. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Uehara e eu acredito que nós, seres humanos, deveríamos copiar o comportamento das máquinas, né? A gente deve se conectar em nuvem, assim como as máquinas se conectaram numa nuvem chamada internet para compartilhar seus recursos e ampliar sua capacidade de processamento, nós, seres humanos, também podemos nos conectar em nuvem para compartilhar as nossas experiências e ampliar o nosso potencial e a nossa performance. E é isso que eu acredito, é por isso que eu estou aqui. A Ânima, na minha perspectiva e na minha visão, é uma dessas nuvens onde a gente pode se conectar com outras pessoas e todos juntos crescermos. Então, para mim, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Dentro da Oracle, eu sou da equipe de desenvolvimento de produto, de soluções de RH. E aqui na Oracle, não sei se vocês já sabem, mas uma das nossas missões é empoderar as pessoas a visualizarem os dados sob novas perspectivas e desbloquear infinitas possibilidades. E é essa reflexão inicial que eu vou trazer aqui para vocês. Então, eu vou passar um vídeo aqui rapidinho e eu vou pôr a legenda aqui. Deixa eu só ligar aqui. Fazer uma pausa para ligar a legenda. Ele está em inglês. Em português Brasil. E aí depois a gente vai discutir um pouco sobre o conteúdo desse vídeo. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial.
They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Antes de continuar, eu queria só trazer algumas reflexões sobre esse vídeo. É do Gerd Leonhardt, ele é um futurista suíço, né? Eu queria destacar algumas coisas que é o que a gente tem visto no mercado de trabalho, né? Primeiro, o que ele fala sobre tecnologia, né? Tecnologia é muito boa para automatizar e simular, mas ela não é boa para ser. Então, a gente se desenvolver como pessoa, né, passa a ser o diferencial no mercado de trabalho. Então, a nossa criatividade, nossa intuição, ou seja, as nossas características humanas é que estão fazendo a diferença no mercado de trabalho, né? Uma outra coisa que ele fala que eu acho muito interessante é que o futuro não acontece, ele é construído, né? Vamos dizer assim, a tradução seria mais ou menos essa. E isso é o que a gente está vendo hoje no mercado de trabalho. O que a gente está precisando são de pessoas que tenham essa visão de que temos o poder de construir o futuro e temos as ferramentas para construir o futuro. Então, acho que esses são alguns dos destaques que eu queria trazer. E aí o que ele está falando aqui, né, de transformações completas, e é o que a gente tem visto no dia a dia, e aqui a gente vai falar especificamente da transformação do RH, né, como é que isso está acontecendo, porque daqui... Alguns de vocês já estão no mercado de trabalho, outros ainda estão na graduação, e daqui a alguns meses, ou um ano mais ou menos, ou 2 anos, ou 3 anos, já estão no mercado de trabalho, e vocês vão conviver com esta realidade, né? E aí tem uma coisa aqui que ele fala, né, que a gente precisa pensar um pouco mais sobre o futuro, né, para a gente pensar um pouco sobre o futuro, como que a gente quer que ele seja. E aí tem uma outra frase de um mentor meu, que é o Thiago Matos. Ele fala o seguinte: se a gente não pensa no futuro, a gente resolve os problemas do presente com soluções do passado. E a gente sabe que se a gente repete as mesmas atitudes, os resultados são sempre os mesmos. E se a gente quer resultado diferente, a gente não pode repetir as atitudes. Então, frente a isso, eu vou seguir aqui com as reflexões e vou fazer um convite para vocês imaginarem um pouco sobre o futuro. Então, vamos lembrar um pouquinho aqui, né, para quem já conhece a lanchonete McDonald's, algum tempo atrás, a gente ia lá no McDonald's e tinha uma pessoa para te receber e anotar o seu pedido e pedir para iniciar a produção. Hoje em dia, se vocês pararem para pensar, a gente não tem mais essa pessoa, a gente chega lá e tem um dispositivo eletrônico para fazer o pedido, ou eu não preciso nem ir na loja, eu posso fazer no aplicativo e retirar na loja ou receber em casa, até em aplicativos de terceiro, né? Então, para vocês verem como que evoluiu a forma de pedir comida. Mas aí, e qual será o McDonald's daqui a alguns anos? Será que o business do McDonald's vai ser
produzir impressoras 3D e tintas comestíveis para que a gente possa ter o nosso Big Mac na porta, dentro de casa? Né? Será que é esse o novo negócio do McDonald's? É nisso que eles deveriam investir? Perguntas, né? Reflexões para a gente pensar se seria esse e tentar imaginar o futuro. Uma outra forma aqui, né, que a gente vê a evolução na forma de comunicação, né? A gente tinha lá desde o correio, as cartas impressas em papel, distribuídas e entregues, né, por transporte, aí a gente evoluiu para o e-mail, na pandemia agora a gente virou experts em uso de ferramentas de instant message, de webinars, enfim, uma série de coisas. E qual é o próximo passo da comunicação, né? A gente já está falando de metaverso, realidade aumentada, realidade virtual. Então, essas são formas da gente pensar no futuro e construir a evolução do próximo passo dessa característica. E no RH, o que a gente viu, né? A gente viu aqui a pandemia, que trouxe essa necessidade das pessoas trabalharem de maneira remota, né? O fato de estarmos remotos e muitas vezes trabalhando de casa trouxe outras necessidades em termos de benefícios e de recursos que a gente precisa para poder ter uma produtividade adequada dentro de casa. Essa questão do trabalho remoto e dessas novas necessidades fez com que as áreas internas de recursos humanos tivessem que rever seus processos, a forma de acesso, a forma de acionar os serviços, né? A própria legislação trabalhista precisou mudar para que fosse possível a introdução dessas mudanças. E aí, o que eu convido vocês, né, e acho que essa é a jornada, quando a gente fala de transformação digital no RH, que é esse conteúdo que vocês vão começar a percorrer e consumir, é isso. Qual é o próximo passo do RH? Isso aqui já é uma realidade, né? Isso aqui é coisas que já aconteceram aí no último ano, nos últimos 2 anos, mas o que vem pela frente, né? Qual é o próximo passo? E aí eu vou convidar a minha colega Daniele Fortes para falar um pouquinho do que a gente já tem visto, o que a gente tem feito aqui dentro da Oracle, junto com as nossas tecnologias, especificamente para essa questão do contexto de RH. Dani. Obrigada, Daniel, muito bom. Obrigada, gente, foi um prazer estar com todo mundo aqui. Meu nome é Daniele, eu sou diretora de produto de HCM. HCM para a gente é Human Capital Management, ou seja, são as soluções de RH. Eu estou compartilhando aqui. E o Daniel falou muito em transformação, falou em futuro, falou em pessoas, né? Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre a própria transformação que a Oracle passou e está passando, né? Então, a gente acredita que as pessoas precisam estar no centro, ou seja, qualquer organização, o que existe de mais relevante são as pessoas, faz parte da nossa cultura, e olha que interessante, porque a gente está falando aqui da solução de gestão de pessoas, né? Então tem tudo a ver quando a gente fala em futuro, em cultura, etc. E o que a gente quer, na verdade, é que essas pessoas possam trabalhar cada vez mais juntos. Quando a gente fala pessoas, são as pessoas que fazem parte de todo esse ecossistema, tanto os colaboradores Oracle, quanto as pessoas, os colaboradores dos nossos clientes, que é quem a gente ajuda a cuidar, né, quando a gente entrega soluções de HCM, os colaboradores de parceiros, os colaboradores de terceiros, vocês todos fazem parte desse ecossistema. Um outro pilar importante, muito importante na nossa cultura aqui, é a questão da diversidade. A Oracle é uma empresa que está em vários países, mais de 180 países, então vocês imaginam aí quanta diversidade a gente tem aqui dentro da Oracle. São pessoas diferentes, pessoas diversas, construindo solução de capital humano para pessoas, né? Então, isso dá muito prazer para a gente em trabalhar. Só para vocês saberem, dentro da Oracle, a gente tem mais de 60 grupos de diversidade, espalhados aí por várias regiões, várias localidades do mundo. E o terceiro pilar que eu queria colocar, que é a comunidade, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, que é ajudar no desenvolvimento da comunidade, para que essa comunidade também possa trabalhar conosco, além de uma série de ações voluntárias, né, relacionadas a todos os pontos possíveis, inclusive também a educação.
O Daniel estava aí comentando sobre o futuro, e depois, quem quiser, vale muito a pena conversar com ele, entender tudo que ele vem fazendo nessa trajetória de Oracle relacionada à educação e quantas oportunidades ele não teve, inclusive saindo do país, para levar educação e para levar conhecimento. Então, são 3 pilares muito importantes para a gente: pessoas, diversidade e comunidade. E tudo isso tem a ver com a solução de HCM, né? Entrando um pouquinho nessa solução que vocês vão trabalhar ao longo dessa jornada, a gente trabalha com 3 pilares nessa solução. Primeira, muita inovação, que também conecta muito com o que o Daniel falou. Nós somos uma empresa de tecnologia que entrega soluções para pessoas, então a gente precisa falar de pessoas e de inovação o tempo todo. Esse é um pilar muito forte que driva a nossa entrega de produtos. Tudo que você precisa, a gente cada vez mais traz soluções mais completas, e eu vou mostrar para vocês, e vocês vão ver ao longo de toda essa trajetória aí de treinamento, o quão completo, quão rico é, e o quanto é possível vocês aprenderem. E a gente está muito alinhado e committed, ou seja, é muito compromissado com o futuro dos nossos clientes e do nosso ecossistema. Olhando para RH, o Daniel comentou assim, qual é o futuro do RH? Né? O futuro do RH é humano. E ser humano é algo que a gente está aprendendo cada dia mais, né? E tem espaço para aprender. Então, quando a gente fala hoje dentro das organizações, o que as pessoas querem de fato? O que a gente tem escutado dos nossos clientes? São 5 pilares, muito simples, mas tem bastante trabalho cultural aí para a gente fazer. O primeiro, as pessoas querem fazer parte, elas querem fazer parte de uma empresa, de um grupo, de uma associação, na qual os valores dessas pessoas fazem sentido e estão conectados com aqueles valores. Eu quero ter orgulho de onde eu trabalho, eu quero ter orgulho do que eu trabalho, né? Isso todos nós aqui queremos. Segundo, a gente quer ser escutado, a gente quer ser entendido, e isso passa por ter espaços de fala, locais onde a gente possa dizer como a gente está sentindo e ter uma liderança ativa que pode nos ajudar no nosso desenvolvimento. A gente quer flexibilidade, faz parte do mundo moderno, trabalhar de qualquer lugar, a qualquer momento, né, não necessariamente mais na frente da cadeira, no mesmo lugar, no escritório, de 8 às 5 da tarde. A gente quer continuamente crescer e aprender, e a gente quer também ser empoderada. Afinal de contas, né, quando a gente trabalha com gente inteligente, a gente precisa dar espaço para que essas pessoas possam construir o futuro. A nossa solução, gente, ela passa por todos esses processos, e ao longo dessa jornada, vocês vão ver como é possível entregar soluções para cada uma dessas premissas aí que a gente colocou. Uma das grandes partes dessa solução é o que a gente chama de Oracle Me. Me, o que é o Me? É minha plataforma, minha experiência, né? O Me de My Experience, ou seja, é um local onde eu possa estar conectado com todos aqueles atributos que eu coloquei ali atrás para vocês, que durante o processo de treinamento vocês vão conhecer cada vez mais. E o que a gente faz? A gente desenvolve, treina, capacita e habilita os clientes a colocarem essas soluções funcionando, que no final das contas, qual é o objetivo? É trazer esses pilares que eu comentei ali atrás. Falando um pouquinho mais tecniquez, mas nem tanto, porque vocês vão ver que a gente é tecnologia, mas o que a gente menos é tecnologia, a gente é super pessoas, ainda mais nesse contexto aqui que a gente está trabalhando, né? O que é essa plataforma? Essa plataforma de HCM é uma solução que está dividida em vários módulos. O primeiro dele é o módulo de recursos humanos. No slide seguinte eu mostro o que é. O outro é a parte de talento, vocês vão identificar que é tudo que a gente faz aí, que está fazendo agora. O outro é a parte de gestão da força de trabalho e a parte da pagadoria, folha de pagamento. Gente, observa assim que folha de pagamento é só um pedacinho dessa gestão do capital humano. Então, quem começar a se desenvolver... Gente, acho que tem um ruído aí atrás, se puder colocar no mudo, por favor.
Quem começar a se desenvolver dentro dessa solução não é igual a trabalhar com folha de pagamento. Parte disso pode ser trabalhar folha de pagamento, mas isso é só uma pequena parte, tem muito mais aí para ser trabalhado, né? E essa plataforma, ela tem como cross o quê? A experiência. Então, tudo que a gente fala de experiência do usuário, que a gente está trabalhando o tempo todo, os aplicativos que a gente usa, que estão conectados, estão olhando a parte de experiência, a parte de analytics, a parte de inteligência artificial, tudo isso vocês vão estar aprendendo conceitos e entendendo no dia a dia como funciona. E o HCM, que é essa plataforma que eu comentei para vocês, que vocês estão aqui hoje para a gente conversar e vão aprender ao longo do tempo, olha que bacana, ele faz parte de uma jornada ainda maior. O que a gente está dizendo com isso aqui? A gente está dizendo que quando uma pessoa começa a trabalhar nesse universo, oxalá eu tivesse começado minha carreira por aqui, né? Ela tem tudo isso aqui ao alcance dela, ou seja, as oportunidades são inúmeras. Claro que a gente quer que vocês fiquem com o HCM, porque, né, é o que a gente mais trabalha, mas é muito interessante também a gente dizer que vocês vão estar em contatos com um ecossistema muito grande de processos. Que processo eu estou falando aqui? Processos financeiros, estou falando de processos de produção, estou falando de processos de vendas de clientes, estou falando de processos específicos de indústrias, por exemplo, quais são os softwares que são utilizados hoje numa indústria ou dentro da hotelaria ou dentro de hospitais. Então, tudo isso faz parte desse universo da Oracle, que a partir do momento que vocês começam a colocar o pé dentro deles, vocês vão estar expostos e poderão aí se desenvolver, né? Eu queria parar um pouquinho, porque eu quero mostrar um pouquinho do que é essa solução que vocês vão trabalhar. Deixa eu colocar um vídeo aqui rápido. Ah, desculpa, deixa eu compartilhar com o som. Só um minutinho. Pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje e queria convidá-los aí a agarrar essa experiência, agarrar essa oportunidade, vir construir um futuro com a gente, um futuro humano, tecnológico e de muita inovação. Obrigada.
Legal, Dani, obrigado pela mensagem, pessoal. Agora vou trazer aqui a Jéssica Coelho, ela tem uma mensagem também bem bacana para a gente. Jéssica, agora é com você, fica à vontade. Obrigada, Jorge. Boa noite, pessoal. Legal. Meu papo com vocês aqui é bem breve, mas não tão menos importante, tá? Sou Jéssica Coelho, trabalho no time de recrutamento aqui da Oracle do Brasil. E eu queria contar um pouquinho para vocês, né, depois dessa aula aí de HCM que vocês tiverem, e super convencida estou aqui, viu, Dani, do produto, e eu espero que eles também. E falar para vocês assim, poxa, mas e para trabalhar, né, com HCM? O que a Oracle espera de um consultor de HCM, ou no cenário de mercado, né, como que as empresas normalmente buscam e procuram por esses consultores. Então, eu acho que o primeiro de tudo, até o link com o que a Dani falou, que eu acho que é bem importante, que a Oracle atua com um engajamento muito forte, é a questão da diversidade, tá? E aí eu tive uma grata surpresa de ver aqui na telinha muitas mulheres. Homens, não fiquem magoados comigo, tá? Mas é que realmente, assim, quando a gente fala de produto, quando a gente fala de tecnologia, mulheres em tecnologia, nos surpreende quando a gente vê um público, assim, super diverso. Fiquei muito feliz, e de ver que isso já está mudando, né? Então, meninos, sejam nossos aliados sempre em nos ajudar nessa luta, nessa missão de trazer cada vez mais mulheres para esse meio de tecnologia. E aí, esse gancho que eu queria fazer com o que a Dani falou, a Oracle, e não só a Oracle, como a maior parte das empresas hoje, elas buscam diversidade, né? Então, isso é sempre importante a gente ter em mente. Meninas, não se sintam né, com aquela sensação de que preciso ter 100% do que a vaga pede, de todos os requisitos que a vaga pede. Deixa lá a síndrome da impostora de lado e tenha coragem, se apliquem nas vagas e manda ver, tá? Porque é isso que a gente quer, é isso que a gente precisa. Para falar um pouquinho de perfil ideal, se vocês me perguntarem aqui, Jéssica, qual é o perfil ideal, né, para a Oracle? O que a Oracle busca num consultor de HCM? Eu diria, do fundo do coração para vocês, que mais do que a parte técnica, né, que são aí o que a gente chama de hard skills, implementar, criar e etc., a gente busca atitude. A Oracle busca atitude, a vontade de aprender. Uma pessoa que esteja sempre antenado, ligado, atualizado em cursos, nas temáticas, né, do produto, porque mais do que a parte do que o viés técnico, a gente precisa de alguém com viés de negócio, do business, entender as dores do nosso cliente. O que essa ferramenta que eu estou trazendo para ele vai ajudar na solução, né? Que solução essa ferramenta pode trazer? Então, mais do que esse viés técnico, é entender do negócio, entender do produto, entender que tipo de solução a gente pode levar. É uma carreira fantástica, né? Isso eu posso dizer para vocês, assim, até como exemplo da própria Oracle, a gente tinha antigamente um programa que chamava New Gen. Era um programa voltado, né, para pessoas que tivessem interesse em aprender e ser um consultor. A gente não tem mais esse programa. Por quê? Entendemos que esses profissionais, eles podem entrar pelo Geno, que é o nosso programa de estágio. E aí sim, ele tem toda uma escola de aprendizagem, né? Você fica 1 ano como estagiário, depois você vira um Geno Pro, que é como se fosse um trainee, aquele que já está terminando a graduação ou com um pouco mais de experiência para atuar de fato na linha de frente, na linha de negócio, tá? Então, hoje, a nossa porta de entrada para um início de carreira, e aí, né, atenção com isso, porque eu estou focando aqui no início de carreira, é o Geno, que é o nosso programa de estágio e que ele acontece uma vez no ano, inclusive, em meados de fevereiro, a gente começa as divulgações, então fiquem atentos aos nossos canais de comunicação para iniciar aqui conosco uma nova turma em junho, tá? Do ano que vem. Dentro desse programa, a gente tem aí várias carreiras, mas o foco aqui é trazer consultores para trabalhar aí com os nossos produtos, HCM, etc.
tá? Então, fiquem à vontade, sintam-se livres para se aplicarem, para tirar dúvidas, se conectem com as pessoas da Oracle no LinkedIn. A Oracle tem um timaço, assim, que está sempre à disposição para tirar dúvidas, tanto de processo seletivo quanto de produto, o que é que seja. A Oracle tem muita disponibilidade para as pessoas que têm interesse em fazer parte, tá? E aí, como eu estava contando para vocês, é uma carreira fantástica. Vocês começam com um estagiário, daqui a pouco, se vocês, óbvio, né? Precisa se atualizar, se desenvolver, aprender, estudar para evoluir, como qualquer outra carreira. Mas é uma carreira que o nível, se a pessoa faz tudo isso que eu citei anteriormente, ela chega muito rápido no nível sênior, né? E a Oracle é uma empresa de oportunidades e muito self-service. Vocês vão ouvir falar muito isso no mercado. E a gente tem que ir atrás, a gente é dono da nossa própria carreira aqui. Então, é importante vocês saberem disso e saber que a Oracle é, sim, uma empresa de oportunidades. Tá só do nosso lado aqui, atrás, e correr atrás da informação, tá? Isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Não sei se vocês têm dúvidas, estou super aberta a perguntas, mas queria deixar aqui uma mensagem de que a Oracle é uma empresa excelente, tá? Em parceria com várias outras empresas, a gente faz sempre benchmark, justamente para ter essa troca, né? Hoje mesmo eu fiz benchmark com uma super empresa para falar dessa troca, do que a Oracle tem feito, qual que é o perfil ideal, como que a gente trabalha a diversidade. Então, o que a Oracle quer são talentos, né? Pessoas que tenham atitude e vontade de estar aqui, de fazer parte, que conheça, que se mantenha atualizado, mas que se engaje com os temas que a gente julga relevante e importante no nosso dia a dia. Acho que é isso. Legal, Jéssica, show. Muito bacana a mensagem. Obrigado, Errara. Obrigado, Daniele, Jéssica. Muito boa mensagem. Jorge, desculpa te Fica à interromper, vontade. é que eu vi uma pergunta legal aqui do Robson, aqui no chat. Ele perguntou se a gente tem estatística de diversidade, né, e se a gente tem metas. Eu diria que mais que esse detalhe, nós temos uma diretora dedicada para a parte de diversidade e inclusão. Então, para você ver como esse tema de fato é importante aqui dentro, e aí, né, fazendo um paralelo com a nossa solução, dentro da nossa solução de gestão de recursos humanos, a gente tem indicadores já prontos para prover para essas áreas que estão dedicadas a esses estudos de diversidade e inclusão. A gente já tem indicadores baseados na análise da população, dos colaboradores, que ajudam a gente a ter essa visibilidade dos números, né? O quão diverso a gente é, o quanto a gente está longe da meta que a gente estabeleceu para crescimento, ou seja, são coisas que não só a gente tem internamente, como a gente tem também na solução como um apoio para essas pessoas que lideram, né, essa iniciativa. Exato. É um atrativo a mais para a nossa ferramenta no mercado, onde existe essa preocupação nos dias de hoje, né? E é legítima, né? Também complementando algo que a Jéssica comentou, acho que também é bacana a gente complementar. A minha área, alianças e canais, a gente tem como uma das nossas atribuições o fortalecimento do nosso ecossistema como um todo, tá, gente? Então, as oportunidades, elas não são só na Oracle, a gente também pode conectar vocês com parceiros de grande valor, parceiros de nicho, parceiros globais, que também podem trazer experiência aí para a carreira de vocês, e conectá-los aí e fica a nosso cargo conectar vocês aí com o mercado, né? Como eu comentei, a gente aqui na área de alianças e canais tem como esse objetivo, né? De difundir as nossas soluções, trazer novos talentos, desenvolver novos talentos, e contem com a gente para isso, tá? Para conectá-los aí com o mercado, com a Oracle, e termos aí uma parceria de carreira, né? Que estejamos juntos aí nessa jornada. Legal. O Errara Jorge, só destacar, só para destacar aqui o comentário da Nicole, né? Ela está no curso de gestão de recursos humanos aí na Embi Morumbi, no Grupo Ânima. Ela já trabalhou, né, até o ano passado numa consultoria de tecnologia como gestora de RH.
e ela estava comentando, né, que uma das motivações para ela vir aqui e fazer o treinamento, estar aqui com a gente, foi que ela começou a perceber que muitas das oportunidades que apareciam nesse contexto de RH e tecnologia eram, inclusive, com as nossas soluções, né, do Oracle Human Capital Management. Então, é bem legal a gente já ver que os próprios alunos aí já estão enfrentando essa realidade, né, que é uma oportunidade de ouro, e tem bastante trabalho aí no mercado. Então, bem legal esse comentário da Nicole. Legal, Nicole. Inclusive, até comentar um pouquinho da minha experiência pessoal, né? Eu já comentei em outras agendas, eu já estudei em 2 universidades do Grupo Ânima, né? Na Universidade de São Judas Tadeu e na Embi Morumbi. E quando eu olho para trás, eu lembro ali de quando eu era um universitário e eu procurava por essa conexão com esses big players, né? Como a Oracle. E eu posso dizer para vocês que é uma oportunidade única, gente. Vocês devem aproveitar esse conhecimento que a gente está oferecendo, que eu tenho certeza que vai fazer total diferença aí para a carreira de vocês. E é essa mensagem que a gente queria trazer aqui hoje, né? Falar um pouquinho sobre tendências de mercado, como o Errara bem trouxe, falar um pouquinho da nossa solução, dar um gostinho para vocês da nossa solução. A gente ainda tem mais agendas aí pela frente para trazer um pouquinho mais de detalhes. E também trazer essa mensagem da Jéssica sobre mercado, sobre carreira, que também é muito importante. A gente sabe que muitos de vocês já estão no mercado, mas outros também ainda buscam, né, compreender, né, essas oportunidades de carreira, e a gente espera e ficaria muito feliz de poder influenciar aí na carreira de vocês e de uma maneira positiva, né? Fica à vontade, Só mais alguns comentários aqui do chat. Eu achei legal que o Anderson Rabelo, ele faz uma pós em gerenciamento de projetos ágeis. E, cara, isso tem tudo a ver com esse mundo que a gente está falando, porque quando a gente fala de entrar nos clientes e fazer a habilitação de uma solução como essa, a gente precisa dessa visão ágil, né, de rapidamente gerar valor para o cliente, para ele poder usar as ferramentas. Então, gestão de projetos ágeis conectado com o que vocês vão ver aqui de HCM e as soluções de SaaS, tem tudo a ver. Então, Anderson, se você investir seu tempo, não tenho dúvida que você não vai se arrepender. A combinação desse seu background de gestão ágil com a nossa plataforma de SaaS tem tudo a ver. A Fátima também, né, está fazendo pós em Cloud Computing, né, e aí a gente também tem trabalhado muito nessa migração de paradigma, né, onde os clientes ainda estão muito acostumados com o mundo não cloud, né. Então, também, você embarcar nessa jornada de estudar e se aprofundar o que são essas soluções, a forma como a gente entrega, por exemplo, as atualizações dos sistemas, as inovações, ou seja, é um campo riquíssimo para você estudar um pouco mais e aprofundar nessa questão de cloud computing dentro de um contexto mais real, né? Dentro de uma aplicação real com clientes, enfim. O Sinai está falando, faz pós em Data Science, né? A gente está falando aqui de algoritmos de inteligência artificial para encontrar o melhor candidato para uma vaga. A gente está falando de People Analytics, né? De encontrar o melhor sucessor para um cargo de diretor, porque esse diretor vai ser promovido, ou seja, tem tudo a ver com ciência de dados, isso que a gente está falando aqui no contexto de RH também. Então, assim, é bacana de ver essa diversidade, né? Como a Jéssica falou, de cursos também, né? De conhecimentos, porque todas elas, de alguma maneira, podem ser aplicadas nesse universo aqui que a gente está falando de transformação digital no RH. Isso que é o rico, né? A riqueza de tudo é essa diversidade, não só de pessoas, né? De cursos mesmo, de carreiras, é isso que traz um maior resultado. Com certeza. E aí tem aqui o James Brasil falando que ele faz pós em supply chain. Cara, a gente tem a trilha aí do RP, né, também, de financials, de procurement. Então, assim, você não precisa se limitar ao RH. É o que a Dani falou, nessa experiência que a gente está falando da nossa plataforma tecnológica, ela está nesses 3 pilares macros que qualquer empresa tem, que é a gestão empresarial, a gestão de recursos humanos e a parte de atendimento ao cliente. A Dani quer fazer um comentário aí. Lembrando que, Dani, está tudo conectado, né? Então, quando a gente fala de recursos humanos, fala de gestão da força de trabalho, olha muito a parte de headcount, programação da produção, a gente começa a ter uma conexão muito forte aí também com supply chain, viu, James? Então, é legal, assim, também quem não é, e isso é um diferencial muito grande, quem não é só RH,
e que consegue falar esses outros idiomas do processo de negócio, é muito interessante. Uma coisa que eu queria também comentar é que, assim, o perfil não é um perfil tecnológico somente, tem vários perfis, né? Tem gente que é mais processo, tem gente que é mais comunicação, tem gente que é mais tecnologia mesmo, até entre nós aqui que estamos, nós que somos colegas, cada um tem um perfil, uma base, um perfil e uma atuação maior. Então, quem não é muito da tecnologia pode pensar, esse negócio de sistema, produto, esse negócio não é para mim. Opa, não é assim não. A gente, inclusive, precisa muito de gente que seja gestão de processo de RH para conversar com os clientes de RH, e que não precisa entender, às vezes, nada de tecnologia, a gente até acha bom que não seja expert em tecnologia. De outro lado, a gente precisa também de quem é muito foco em tecnologia, o pessoal que trabalha com o OCI, ou dentro da própria plataforma de HCM, o Jorge, por exemplo, é fera nesse negócio, tem um tal de Fast Formulas, que eu nunca escrevi nenhuma na vida, não tenho a mínima ideia como escreve. Ele sabe tudo, porque ele é um cara que conhece lógica, conhece programa. Então, gente, é para todo mundo. É muito legal, porque é para todo mundo. Tem muita oportunidade de carreira, muita oportunidade. Eu costumo dizer assim, que é um MBA. É um baita MBA, assim, para começar a carreira. Olha, é fantástico. Legal, tem oportunidade para todo mundo, mas olha, todo mundo tá mandando mensagem no chat, mas eu queria ouvir um pouco a voz de vocês aí também, né? Fiquem à vontade também para abrir o microfone para a gente conversar. Os professores também, se quiser fazer pergunta, Os comentário. professores, Né? fiquem à vontade. Isso. O pessoal tá tímido. Um de cada vez, né? Senão a gente não escuta. Até o chat parou aqui. Pode perguntar, Robson. O Robson quer perguntar. Abre seu microfone e pergunte, Robson. Por favor, Robson, por favor. Olá, conseguem me ouvir? Sim, conseguimos Sim, sim. estamos te ouvindo. Ah, tá, ok. Então, boa noite, eu sou o Robson. Minha pergunta, ontem eu estava assistindo também, e vocês comentaram um pouquinho sobre o ESG, né, a parte de sustentabilidade, que é uma área que eu amo, assim, pessoalmente. Eu queria entender um pouquinho mais do ESG com vocês, aí, especificamente na Oracle, né? Ontem vocês estavam falando bastante, focando ali em mostrar o que era o universo do cliente em relação a isso, né? Em relação a esse critério de sustentabilidade. Eu queria entender um pouquinho isso na percepção da Oracle, sabe? Num âmbito geral, e inclusive se o ESG para a Oracle seria a soma de todas as áreas, né? Incluindo o subentendendo que, por exemplo, o RH tem metas de ESG também, né? Cada área tem ali uma meta de ESG, ou ela está mais específica na Oracle para área de finanças. Eu queria que falasse um pouquinho mais de ESG nesse universo, por favor. Eu não, Oi, a alguém gente tem o quer que eu Leandro aqui também. comento? Fica à vontade, fica à vontade. Não, o que eu ia dizer é que a gente tem dois focos aí do ESG, né? O ESG é a parte de meio ambiente, a parte de social e a parte de governança, né? A parte de meio ambiente está muito relacionada, aí o James falou, a parte dele de supply chain tem bastante impacto em ESG. A parte social entra muito pessoas, e a parte de governança aí tem um pilar um pouco mais relacionado à parte de finanças, né? A gente tem bastante foco, Robson, em ESG, tanto de ações corporativas, depois eu vou colocar um site aqui, que é o site de sustentabilidade corporativa da Oracle, tem muita ação da Oracle para o mundo, né? A Oracle como empresa e as ações relacionadas a ESG que ela está fazendo, isso é um aspecto. Existe o outro aspecto, que é como é que a gente está trazendo e ajudando os nossos clientes a acelerar as práticas deles de ESG. No que tange a recursos humanos, um exemplo Daniel Errara já deu, que é através da construção de relatórios analíticos, onde rapidamente os clientes possam identificar e analisar
a população de pessoas que estão trabalhando na empresa, como é que está a questão da diversidade, se é preciso atuar, se é preciso criar mais campanhas ou não. Outro ponto também que a gente tem é uso de pronome. O sistema ele é flexível o suficiente, aí o Dani, o Jorge, até são mais expertos do que eu nessa parte do detalhe do sistema, mas ele tem uma série de flexibilidades, inclusive das empresas poderem definir se elas vão querer ou não fazer perguntas de determinado campo, gênero, nacionalidade, raça, etc., uso de pronomes, né? Dentro do pilar ali de ambiente e tudo mais, aí eu não consigo, eu sei que existe uma série de ações, eu tenho os meus pares e a gente estava até trocando alguns documentos um dia desse, revisando as ações, eu não sei explicá-las, porque é de um pilar no qual eu não trabalho, nem do pilar de finanças. Mas existem, então, dois focos. O primeiro, da Oracle como empresa e toda a sua prática de ESG, que eu vou colocar aqui na sequência. E o segundo é a Oracle incorporando e trazendo ESG para dentro da solução, ajudando os clientes a acelerarem as práticas de ESG. E excelente pergunta, adorei sua pergunta. É um tema muito relevante, quase todos os clientes têm trazido esse ponto para a mesa, e quando vocês vêm trabalhar com a gente, o que acontece? Tem a oportunidade de discutir ESG com os clientes querem isso, e habilitar e transformar o mundo, né? Então, não é implementar uma solução de recursos humanos, é ajudar a transformar a experiência das pessoas que estão trabalhando numa empresa, ajudar a desenvolver líderes melhores, mais respeitosos, ajudar a formar pessoas, ajudar as empresas a manterem a cultura de diversidade. Isso é transformar o mundo, é tudo que a gente quer no final do dia. E tem, só para complementar, né, Dani, acho que o que a gente está fazendo aqui tem a ver um pouco com ESG, na parte de impacto social, né? A gente está aqui compartilhando com vocês uma oportunidade, está compartilhando conhecimento, né, acesso à informação, e aqui dentro da Oracle, né, a gente tem bastante o incentivo para que cada um de nós, como colaborador, possa criar os nossos próprios projetos de impacto social, né, tanto na educação como na questão de sustentabilidade ambiental, ou seja, a gente é incentivado, e a nossa plataforma tem recursos, né, onde os colaboradores podem criar um projeto, podem recrutar pessoas para participar desse projeto. Isso também, de uma forma, tá conectado com essa sigla, principalmente no S, né, do impacto social. Legal. Inclusive, comentar que a gente tem parceiros que ofertam serviços voltados para essa realidade também, tá? Que, inclusive, trabalham com muitas startups gigantescas, né? A gente vai trazer a Michelle também, do iFood, que ela também pode aportar um pouquinho mais de conhecimento nesse sentido, e também falar um pouquinho da sua experiência nessa questão, tá? Legal, a gente tem 3 minutinhos mais, fiquem à vontade, não fiquem tímidos, vamos aproveitar aí cada segundo. Boa noite. Boa noite, Anderson. Eu queria saber a respeito de trabalho projetizado, como que funciona a jornada do funcionário quando se trabalha em projetos? Porque normalmente o gerente de projeto não é o gestor imediato das pessoas, e isso traz dificuldade sempre para dentro do projeto. E como que a Oracle trata isso? Obrigado. Eu posso dar começar aqui, depois vocês complementam. Legal. Uma perspectiva, né, que acho que talvez esse seja o desafio que você já reportou na sua narrativa, é que às vezes eu estou num projeto e a pessoa que vai me avaliar é o meu gerente que não está no projeto, né? As nossas ferramentas, elas permitem que a gente convide o que a gente chama de, na verdade, quando a gente sai de uma visão hierárquica, né? E a gente passa para uma visão colaborativa. Então, as nossas ferramentas de acompanhamento de performance, de metas, de aprendizagem, de carreira, elas permitem que a gente tenha diferentes atores colaborando, primeiro assim, né? Esse desenvolvimento
eu sou o responsável quando eu tenho acesso, né, que é a minha experiência que a Dani falou, ou seja, eu tenho que ser o protagonista, então eu que tenho que ter o controle da minha carreira, da minha jornada, e eu trago essas pessoas como colaboradores, como facilitadores, e aí pode ser o meu gestor imediato, pode ser um gerente de projeto os gerentes de projeto de N projetos que eu participei, ou seja, a gente consegue, através dessas ferramentas de planejamento de carreira, gestão de performance, gestão de metas, treinamento e desenvolvimento, a gente consegue ter essa visão de que eu, Daniel, posso ser o piloto e eu posso comandar e posso ter essas pessoas como facilitadores. Muito É bem isso que eu ia lembrado. falar, Dani. Desculpa, Jorge. Só complementando também a sua resposta, Dani, que a gente tem um time de recursos humanos que está sempre em contato, né, junto com esses managers que estão diretamente no cliente, seja no cliente ou seja o seu manager direto que fica na Oracle. Então, é realmente um trabalho conjunto de pessoas e sistema, tá? Que no final daí o 100% do resultado. Mas é tudo muito bem gerenciado. Legal. E a gente utiliza dessas ferramentas também no nosso RH, né? E também são um agente importante aí para que a gente possa fazer esse tipo de gestão. Inclusive, até aproveitar, deixa para falar que na agenda do dia 22/11, tá? A gente vai falar desse tema aí com mais detalhes, né? A gente vai falar sobre... E é o primeiro módulo do curso, né? Talent Life Cycle. Não, desculpa, Na verdade é o terceiro. último. É o último É o módulo, né? terceiro. Talent Life Cycle. Isso. O nosso próximo tema, ele vai ser voltado ali a recrutamento, tá? A jornada de recrutamento e seleção. Também a Jéssica vai aportar bastante conhecimento para a gente, vai falar um pouquinho da experiência dela na Oracle no que diz respeito a esse processo. Vou trazer também um diretor aqui da área de Oracle Consulting para bater esse papo com vocês, para a gente traçar um paralelo com aquilo que vocês estão vendo no curso, já no dia de hoje, né? E possam materializar aquele conteúdo, né? Para que não fique tão maçante. E aí vocês vão começando a materializar um pouco daquele conteúdo, né? Como um complemento. Tá, joia? Gente, acho que a gente está chegando no horário, né? Aí não sei se alguém tem mais alguma dúvida, algum feedback, fiquem à vontade. Se tiverem feedbacks, importantíssimo para a gente balizar as próximas apresentações que a gente tem também, escutar um pouquinho de vocês, os professores também fiquem à vontade para complementar. Estarei de férias nas próximas agendas, o Ehara vai me cobrir aí, mas mais para as últimas estarei de volta. Mas agradeço, só agradecer mesmo o espaço, a presença, a interação de todos, e saibam que estamos juntos aí nessa jornada de aprendizagem. Tá, joia? Não sei se alguém mais tem algum recado, fiquem à vontade. Jorge, não esquecer que amanhã nós temos também um encontro, né? Então, quero convidar todos que já estão aqui para o próximo encontro. E é igual você falou, estamos juntos, não? Sucesso de vocês é nosso sucesso. Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Um Obrigada. abraço. Obrigado a todos. Nos vemos semana que vem. Um grande abraço a todos. Valeu, obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado, pessoal. Uma boa noite para todo mundo. Obrigado, Robson. Boa noite. Boa noite. Eu vou encerrar a gravação agora. De novo, obrigado. Eu vou encerrando a sala aqui. Valeu, obrigado, gente. Obrigado, Daniel. Obrigado, a professor. Um todos. grande abraço. Até mais. Grande abraço a todos. Tchau. Não temos presença dessa forma, Wander, tá? Mas você está registrado aqui. Quando você entra no Zoom, você automaticamente é registrado, tá bom?
Para, eu não vou me comprometer nem podendo. Gente, um abraço.